Olá, meninas! Agora que nós retornamos para essa segunda parte da nossa aula, nós vamos falar agora quais são os insumos, ou seja, os correlatos, os materiais que se utiliza para o tratamento daquele cliente que tem o diabetes. Porque na aula anterior, nós falamos lá o que é insulina, quais são os tipos de insulina, a velocidade de ação de cada uma. Vou compartilhar a tela com você, para que você possa ver aí o mesmo que a professora está vendo, tá? Só um instantinho. Tá aparecendo aí para vocês? Tá? Joia. Então, assim, ó, olha lá. Palavras erradas costumam machucar o resto da vida. Já o silêncio certo pode ser a resposta de muitas perguntas. Então, às vezes, na vida, a gente tem que aprender que ou nós somos felizes ou nós temos razão. Às vezes, a gente ser feliz, a gente fazer o outro feliz, nem sempre é o tempo inteiro você mostrar que você tem razão. E cuidado, que as palavras machucam. Você não vai ver a ferida, mas lá na alma da pessoa, isso é muito ruim. Então, repense bem. Às vezes, se vai valer a pena você responder, causar algo que seja indigesto no relacionamento. Reflitam sobre isso. Ó, o que a gente falou ali na aula anterior, então? O que é um hormônio? Aliás, desculpa, o que é insulina? Porque a insulina é um hormônio. Quais tipos de hormônio que existe? Existe o hormônio que é de ação basal e existe o hormônio que é de ação para cada vez que esse nosso cliente se alimentar, ser utilizado. Estou compartilhando aqui nessa imagem, só para relembrar, que existe insulina de ação rápida. É a regular. 6, 30 minutos depois, o cliente vai se alimentar. Tem insulina que é de ação ultra rápida. Só relembrando, quem usa rápida não vai usar ultra rápida. Ou usa uma, ou usa a outra. Existe a NPH, que é uma ação intermediária. E ainda eu falei da Lantus. Lantus é um tipo de ação de uma insulina que ela é ultra lenta. Ela dura por quanto tempo? Ela dura até 24 horas dentro do organismo. Então, o cliente que usa essa insulina, ele vai ficar agindo no organismo dele durante 24 horas. Muito interessante. E ainda, coloquei aqui lá no grupo sobre a lipodistrofia. O que é isso? Quando vai fazer a insulina, não pode fazer sempre no mesmo local. Relembrando que os locais de aplicação é aqui, ó, nessa parte aqui do tchauzinho, nessa parte molinha aqui. Na região do umbigo, tem que deixar sempre 2 dedos para baixo, 2 dedos para cima. Em toda essa região que pode ser aplicada. Tem aqui na região da nádega, da coxa. E compartilhei com vocês para vocês terem guardado esse material desses locais de aplicação. Agora, que a professora já explicou para vocês, então, para que você saiba ali diferenciar o que uma da outra. Lembrando bem, insulina líquida, insulina regular, insulina Lantus, insulina NPH, é uma insulina de ação intermediária, ela é leitosa. Mas agora, olha só como é que isso o cliente pode ter em casa. Ele pode ter canetas. Como assim? Essa aqui são as canetas, ó, que eu mostrei anteriormente para vocês. E que o que diferencia, ó, é a cor. Essa daqui é a amarelinha. A ação dela é a regular. A verdinha é a NPH. Essa é a insulina basal. Essa é a que o cliente, toda vez que ele vai comer. Então, normalmente, o cliente, quando a insulinoterapia é realizada, é as duas que são aplicadas. Agora, existe a outra, que eu comentei com você, também. Só que essa daqui, a ação dela é ultra lenta. 24 horas é de cor laranja. É as partes, que é a Lantus que eu falei para vocês. Tem 3 nomes dela, pode ser 3 laboratórios diferentes. Então, assim, ó, essas canetas, elas já vêm, ó, com a insulina aqui dentro. Só que, para nós fazermos isso, para que o nosso cliente faça o tratamento dele, olha só,
que é colocado na ponta? Então, ela vem assim, você vai fazer o quê? Colocar e girar. Oi, Vanilda, boa tarde, seja bem-vinda. A professora viu que você entrou, meu amor. Olha só, vou colocar bem de pertinho para que vocês possam enxergar. Estão vendo? É bem pequenininha, é bem fininho o calibre. Do quê? Dessa agulhinha. Então, antes, era agulha 13 por 4,5. Ela é mais ou menos assim. Agora, ó, o tratamento que é feito com caneta é muito fininho. Já é para o cliente não sentir quase dor. É uma agulha que é para atingir o tecido subcutâneo. Não vai lá no músculo, não se faz insulina no músculo, tá? Ó, conforme a imagem que vocês estão vendo. Existe esse outro modelo, que é esse que a moça está segurando aí, ó, na imagem. É esse aqui. Esse modelo, ó, é assim. O cliente vai e coloca o que dentro dele? É colocado um refil. O refil é colocado aqui dentro, gira. Essa caneta aqui não é jogada fora. O cliente compra a caneta e depois vai comprando os refis, ó. Vai só colocando aqui dentro. Tem casos que ela vem assim e já vem pronta, ó. Tá vendo aqui? Não tem como tirar o refil daqui dentro. Então, tem dois tipos. Existe ainda um terceiro tipo, que é quando é frasco. Quando o tratamento dele é fornecido pela unidade básica, o frasquinho, é o caso que tem que aspirar pela agulha. Frasco é agulha. Caneta, a única coisa que vai fazer aqui na caneta é você pegar e colocar o quê? A agulhinha que eu falei para você. Ok? Então, primeiro item, vamos lá. O cliente vai precisar da caneta. Olha quantos modelos que existem de caneta diferentes. Existe caneta, como eu mencionei, que vem pronta, e tem caneta que o cliente compra a caneta e aqui dentro coloca apenas o refil e vai e coloca também o quê? A agulhinha na ponta. Pronto. Essas canetas, o que elas têm? Marcadores, ó. Eu vou colocar bem pertinho para que vocês possam ver o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Vocês conseguem enxergar? Você vai girando. O médico prescreveu lá 18 unidades, você vai deixar certinho no número 18. Conseguiram ver? A agulha vai estar aqui, aplicou. Ouviram o barulhinho? Quer dizer que a insulina está indo no nosso cliente. Então, o que é um insumo? Um insumo é um material que ele é fundamental para o tratamento de um cliente, ou seja, uma matéria-prima, uma força de trabalho, um consumo de energia ou ainda um elemento. Um elemento que é feito na produção. O que é feito utilizado na produção da insulina? A própria insulina, como eu mencionei, pode ser de origem animal, pode ser bovina, pode ser suína ou pode ser sintética. Glicosímetro. O glicosímetro, o nome do destro, o nome correto é o destro. O destro é o nome, é a mesma coisa. Tanto faz chamar de glicosímetro, que é o aparelhinho, como destro, que é o aparelho. O cliente deve ter esse aparelhinho em casa, uma canetinha. Essa canetinha aqui dentro, ela vai sempre, ó, uma lanceta. Você encaixou, o cliente nem vê. Aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês. Você vai girando. Viu que a pele do cliente é bem sensível? Deixa lá o número 3. Puxa. Você vai puxar e vai fazer o quê? Armar essa caneta. Armou. Vai colocar no dedinho do cliente e apertar. Então, destro, a canetinha com a lanceta dentro. Essa canetinha não se joga fora. O que é descartável é isso aqui, ó. Toda vez que faz um teste, tem que jogar ele fora. E as fitas? Toda marca de aparelho, um exemplo, seja Roche, seja Freestyle, ou esse aqui, Bayer, que são marcas que eu estou falando de aparelhos.
O aparelho vem sempre com a sua fitinha. Se você pôr outra fitinha de um outro aparelho aqui, não dá certo. Então, o tratamento do cliente pode ser com caneta, como ela pode ser feito com agulha e seringa, como vocês estão vendo aqui. Muito cuidado se você... Aqui, ó, modelinho da Freestyle. Você sabe que é como você deve colocar, porque ao você colocar aqui, tem um desenho de uma borboletinha. Então, parece que a borboletinha está entrando ali no casulo. E fica na memória os testes que são feitos. Você programa ele, dia, horário. Então, é importante você saber um pouquinho como que funciona esse aparelho. Olha só. Então, esses novos métodos de aplicação de insulina, antigamente era assim, ó, era na seringa. Existe seringa de 30 unidades, existe seringa de 50 e seringa de 100. Guarde essa informação que a professora vai falar agora, ó. Profissionais que às vezes já atuam há vários anos no mercado não sabem a diferença. Seringa para diabético, para cliente que toma insulina, não é de ml, é de unidade. Então, 100 unidades é correspondente a 1 ml. O tratamento não se é assim, 1 ml de insulina, não. É lá, 50. Se o médico prescreveu 50, vamos supor que a família peça que você vai lá na farmácia comprar. Você não vai comprar a seringa de 30. Você vai comprar ou de 50 ou de 100. Mas, professora, como é que é isso? Como existe calibre, você pergunta. Pode até levar receita e falar ali para o atendente. Ele vai saber do que você está falando. Ó, meu cliente está aqui, eu queria o tratamento correspondente para 30 dias. Então, se ele toma 3 vezes no dia, a insulina, como eu mencionei na aula anterior, a NPH você pode misturar com a regular. Se o médico orientar que pode, ok? Tem profissionais que eles não gostam que realize a mistura. Eles preferem que fique para o cliente 2 vezes do que mistura. Quando vem caneta, assim, ó, não dá para misturar. Não dá. Não dá para misturar uma na outra, que uma ação delas são diferentes. No corpo é uma coisa. Não dá para misturar aqui. Se o cliente usar o tratamento com seringa, faz uma única aplicação. Se for aqui, são 2 aplicações. Por exemplo, lado direito e lado esquerdo. Ok? Olha só. Eu já mostrei para vocês que existem, então, tipos de canetas diferentes. Mostrei para vocês que existe, ó, calibres diferentes. Existem canetas que podem ser compradas, que depois o cliente só vai comprar o refil, ok? E existem os frascos. E agora, qual que é outra informação? Eu trouxe para vocês informações assim, muito bacana e muito importante, que é algo chamado bomba de infusão. Se você for lá, ser cuidador de uma criança, de um adolescente, ó, eu tenho ainda um outro modelo de caneta. Esse daqui, eu vou pôr bem pertinho para que você possa ver, ó. Observe bem de perto. Lembra que eu falei da insulina Lantus, ó? Essa caneta aqui, ela é específica para a insulina Lantus. Cada laboratório faz um modelo de caneta para que possa acoplar o seu refil específico. Ó, essa caneta aqui é de um outro laboratório. Ou seja, o refil dessa não fica bem nessa, não cabe. Vocês são os laboratórios. Não muda nada, tá bom? Agora, já expliquei essa, expliquei essa. Essa bomba de infusão é um aparelhinho que fica, ó, inserido no corpo do cliente. E é o próprio aparelho que vai fazer a função que o pâncreas faria. Como cuidador, o que você tem que observar? Você sabe que seu cliente usa e percebeu que aqui em volta está ficando vermelho. Não pode. Sinal que pode estar infeccionado. As agulhinhas que eu mencionei que vai preso a essas canetas, ó, existe milímetros. Existe de 4, de 5, de 8 e de 12. O que muda? Vocês viram que eu mostrei ali? A agulhinha, que é bem fininha? Mas vamos supor, como eu falei, não é só adulto, não é só o adulto que pode ter diabetes, a criança também. Então, quando é pequenininha, fininha assim, é porque às vezes tem casos que bebê pode ter diabetes. É mais difícil diagnosticar.
Eu posso falar por experiência profissional que a criança ali começou a emagrecer muito rapidamente, tanto você quanto o familiar tem que prestar atenção se é normal que essa criança está crescendo ou se é um indício que essa criança está com o pâncreas dela que não está fazendo o quê? Que não está funcionando corretamente. Você vai dizer assim, nossa, professora, é uma responsabilidade muito grande esse tratamento. É. E quando ela não tem um cuidador para ajudar? Por isso que o diabético, às vezes, acontece algumas coisas, porque, às vezes, o autocuidado é muito complicado, são muito pormenores, desde a agulha, o material, a quantidade de vezes que ele mesmo tem que ficar se picando, é tudo muito complexo. Então, olha ali, já que a professora falou anteriormente que, de acordo com o tipo de insulina, é a ação dela, e ainda toda a insulina tem um pico de ação, quando o cliente começa a tomar essa insulina, ele começa a ter o quê? Problemas de oscilação, somente quando ele é adolescente, ele sai da fase de criança e entra para a adolescência. Como a insulina é um hormônio pode interferir no outro. E aí, realmente, é um momento que o tratamento requer uma atenção toda especial do cuidador no auxílio desse tratamento, tá? Observe aqui o que a professora fala sempre para os meus alunos do curso de atendente de farmácia. Que serve agora algo chamado criatividade. Observe aqui. Essa verde não parece com essa verde? Não parece, Vanilda? Não parece que é até a mesma? Sabia que são insulinas diferentes? Sabia que se um idoso pegar errado e for fazer, ele pode até se matar se ele aspirar o tanto errado? Por quê? Como eu falei, insulina regular é pouco, é 5 unidades, 7 unidades. A NPH costuma ser 40, 30. E eu posso relatar uma experiência que já aconteceu comigo. Uma certa vez, meu filho foi internado, ele passou ali por um ajuste devido à adolescência, um ajuste de insulina. E um profissional não teve uma aula como você está tendo agora, para você saber diferenciar o quê? Doses. Insulina não é em ml, insulina é em unidades. E o médico prescreveu lá 8 unidades de insulina regular. Pasme, ela pegou uma seringa e aspirou 80 unidades. Deus é bom conosco e ainda bem. E antes dela aplicar, eu acabei perguntando, o doutor reajustou a dose? De 6 foi para quanto? Para 8? Ela virou e escondeu. Ela ficou preocupada. Porque ela percebeu que ela aspirou uma quantidade que, se ela tivesse feito, eu não tivesse perguntado, ela poderia ter matado o meu filho. Então, prestem atenção quando vocês estiverem auxiliando. Se você não é responsável, não é uma atribuição sua, fazer o injetável, fazer a aplicação da insulina, observe para o erro. Tá ali, ajude o seu cliente, oriente o seu cliente. Se você acompanhar o seu cliente no médico, você pode pedir orientação, você pode fazer até um curso para que você se habilite a fazer essa insulina nele, ok? Então, a criatividade dos atendentes aqui nesse caso, só relembrando, essa história que eu estou compartilhando com vocês foi uma história verdadeira, e pasmem vocês, 3 profissionais do plantão da manhã que fez isso, do plantão da tarde cometeu o mesmo erro do plantão da noite. Então, 3 vezes no mesmo dia, eu entendi que eu tive que fazer uma reclamação lá naquele hospital, para que aqueles profissionais tivessem uma orientação sobre graduação de seringa, para eles entenderem que 8 não é 80. 8 unidades é 8. É isso aqui, é um risquinho. É como eu mostrei aqui para vocês, ó. 8 unidades é pegar a caneta e girar ela até o número 8. E não girar 80 vezes. Então, pode fazer toda a diferença, tá? Olha a criatividade desses profissionais. Então, as farmácias das unidades de saúde estão recebendo insulina dos laboratórios iguais, com embalagem muito idêntica. A letrinha é muito pequenininha. E para evitar, então, essa dispensação, essa entrega errada desse medicamento ali para o cliente, a criatividade foi colar um adesivo e escrever um R na regular. Ou colar aqui
ou colar assim, para que quando ele abra, ele saiba que a amarelinha é a regular e a verdinha é a NPH. Ok? Continuando. Se você cuida de um cliente diabético, é importante saber como armazenar. Então, a insulina, ela é um medicamento chamado termolábil. Ela tem que ficar entre 2 e 8 graus. Ou seja, não pode guardar perto do freezer e nem guardar muito lá embaixo, na gaveta. Tem que ser. Aliás, e pensando bem, né? Eu esqueci de comentar sobre a porta. A porta é o lugar onde, ao abrir, sempre fica ali recebendo oscilações de temperatura. Então, evite colocar medicamento na porta de geladeira, seja qual ele for, porque é um lugar onde recebe uma variação muito grande de temperatura. Não guarde próximo ao congelador. A insulina perde o efeito dela se ela for congelada. Dentro de nós não é congelado. Dentro de nós gira lá em torno de 36 graus e meio. Mas, professora, por que tem que se manter a 8? É a temperatura, se esse cliente não for usar insulina o tempo inteiro. Agora, se essa insulina for usada num período aí de 30 dias, pode ela permanecer fora da geladeira, desde que o clima não esteja muito quente. Um exemplo, tá lá, 26, 35 graus. Se você deixar a insulina a 35 graus fora da geladeira, ela vai estragar. Então, como que deve ser feito? Põe na geladeira, uns 10 minutinhos ali antes de fazer, coloque ela na mão e faça movimentos assim, para que não se estrague. Outro insumo ali, ou ainda, que faz parte do tratamento de quem é diabético, ó, é feito na urina. Quer saber como é que tá? Isso daqui, ó, quando a pessoa tem diabetes e ela pega e tá com a diabetes compensada, ela faz xixi e enfia e coloca essa fitinha. O que é essa fitinha? São fitinhas reagentes para poder ver se ele está perdendo o quê? Algo chamado corpos cetônicos. Quando a diabetes está desequilibrada, ele começa a detectar, ele começa a perder proteína, começa a perder açúcar demais na urina. Então, esse testinho é um testinho rápido, não precisa picar o cliente, comprado na farmácia, faz xixi, coloca a fitinha reagente ali. Mudou de cor, ó, na própria, vou colocar de pertinho para você ver, ó, na própria embalagem do produto, vem dizendo se está bom ou se não está. Não está bom, tem que marcar o retorno desse cliente no endocrinologista, porque o endócrino é o profissional que é especialista para cuidar de quem tem diabetes. Ok? Guardando essas informações? Agora sim. Agora que a gente já aprendeu que nem todas as insulinas são iguais, e cada um apresenta um perfil específico, ou seja, uma ação. Uma é para durar durante o dia todo, a outra é toda vez que vai comer, e que esse efeito terapêutico, quando o cliente se torna diabético, quando é diagnosticado, faz o exame, que é coletado na veia, deu alterado aquele que é feito no dedinho, automaticamente nós indicamos para fazer aquele que é na veia. Então, existe um tipo de insulina que ele propicia o equilíbrio glicêmico. Resumindo, foi desenvolvido por Stephanie Washington, o nome difícil, né? Que foi publicado na Revista Médica Eletrônica, onde fala que nunca se deve mudar o tipo de insulina que você está usando sem antes discutir ou falar com o seu médico. Então, se você está assistindo essa aula, entendeu que a insulina tem diferente, de repente aqui o seu familiar ou que você está usando a NPH e a regular, e entendeu que a Lantus e a Lispro é insulina de última geração, que quem usa Lantus tem que ficar só uma vez durante o dia, não precisa ficar pegando 3 vezes, não pode mudar por conta própria, tá? Tem que pedir o quê? Tem que ter um acompanhamento, tem que conversar com o médico se é a sua realidade, se é o seu caso, tá bom? Sobre a insulina, tem relatos sobre interações medicamentosas? Em outras aulas nós falamos que o leite, o cigarro, o antibiótico. O que eu gosto muito de ressaltar é que quem tem diabetes
não pode ingerir bebida alcoólica porque mexe ali, desequilibra o funcionamento e pode entrar em coma. Então, até agora, o que nós falamos? Nós falamos sobre as insulinas, os tipos delas, a ação, cada uma é diferente, cada um é cada um. E precisa, se você for o cuidador de alguém que tem diabetes, é importante que, se possível, para se haver um bom controle, que esse cliente tenha em casa o seu glicosímetro, ali, ó, junto com o aparelho, tem algumas marcas que vêm com a caneta. A caneta, ela não é descartável. O que é descartável é o que tem dentro dela, que é a lanceta, ok? Essa lanceta, cada teste que o cliente faz é jogado fora, ok? Professora, isso daí é o que eu fiz o dia que eu fui na aula a mais, né? Que Isso, tinha... nós fizemos uma aula prática, que a professora explicou lá como é que se fazia o teste de glicemia. Então, esse teste, Thaís, é para ajudar a controlar a glicemia se você cuidar de algum cliente que é diabético. Então, é importante que ele tenha um aparelhinho, que de acordo com o tipo de aparelhinho, é a fita. A fita tem que ser sempre da mesma marca que o aparelho. Eu achei uma fita mais barata lá na farmácia. Então, tem que ver se o aparelho compensa trocar, porque daí se vai trocar a fita, tem que trocar o aparelho. Tem casos de clientes que a própria unidade básica de saúde fornece o aparelhinho. Mas, para isso, se você estiver anotando e quiser saber como funciona, ele tem que passar pelo clínico. O clínico geral da unidade básica de saúde vai solicitar que esse cliente passe por um especialista, que esse especialista tem que ser um endocrinologista. O endócrino vai deixar prescrito que esse cliente precisa desse aparelhinho para poder controlar o nível glicêmico dele. Após ele passar pelo especialista, ele vai procurar o quê? A farmacêutica, lá na farmácia da unidade básica, e entregar para ela, e aí ela vai te explicar qual é o procedimento para que você possa receber o aparelho, a fita, e ainda, se o cliente utilizar a insulina, ele pode receber a insulina de uma forma gratuita, tanto a NPH quanto a regular. As outras duas insulinas que eu mencionei anteriormente, que é o caso da Lantus e o caso específico aqui, ó, da Lantus e da Lispro, elas são recebidas pela farmácia especial ou pela DRS, que é a Divisão Regional de Saúde aqui de São José do Rio Preto. Mas, para isso, é o mesmo processo. Tem que estar em acompanhamento com o especialista, ele vai solicitar. Tem alguns casos que só é cedido essas insulinas aqui com liminar judicial. O custo delas são totalmente diferentes dessas aqui, ó. Isso aqui é fornecido pelo município da nossa cidade. Isso aqui é fornecido pelo Estado. Então, um exemplo, chama refil, tá? Cada refil desse daqui, ele custa em torno de 150 a 180 reais. Se o cliente usa lá em torno de 5, olha o custo que vai, só essa. Então, são insulinas caras, são insulinas de alto custo, ok? Entenderam bem essa informação? Joia. Então, falamos de tudo um pouco. Só relembrando ainda, há uma forma de controlar através de fitas reagentes. Essas fitas, se você conversar com o seu médico, ele prescreve, você pode comprar na farmácia. Aí não precisa picar o dedinho. Ela é feita através do quê? Através da urina. É importante o tratamento só usar insulina? Só o que a professora falou até agora? Não. O tratamento diabético ser eficaz tem que ser a insulina, a modificação, a reeducação alimentar e a prática da atividade física. Lembrando bem, você que está assistindo essa aula, não conseguiu assistir online junto conosco, está muito atento e prestando atenção a tudo que a professora está falando, não cuidou da alimentação, começou com aumento de peso, não quer fazer prática de atividade física, acha que é cuidar de alimentação, só quando eu for idosa eu vou fazer. Diabetes pode surgir
a partir dos 35 anos, em qualquer pessoa que não tem uma boa alimentação, que tem caso na família de pai, mãe, avô e avô, porque é hereditário. Então, vamos se cuidar hoje, para que nós possamos ter o quê? Aprender a nos cuidar, para que nós possamos cuidar bem dos nossos clientes. Combinado? Entenderam essas informações? Próxima aula, nós vamos dar continuidade, se nós querermos ali ajudar os nossos clientes, para explicar para ele, porque às vezes você cuida de alguém e essa pessoa não tem alguém da família, vai lá na farmácia de alto custo, vai lá na farmácia especial. Mas o que é farmácia especial? O que é farmácia de alto custo? Se você perder, você não vai saber. É o que nós vamos falar na próxima aula. Tem uma lista de medicamento? Tem. Você sabia que às vezes você compra algum medicamento que você tem direito de receber ele gratuitamente? O seu cliente também. Às vezes ele compra aquele medicamento, ele ganha pouco, ele dispõe ele financeiramente do recurso financeiro dele todo limitado, e ele às vezes não contrata um cuidador porque ele não tem condição, que ele gasta muito medicamento. Mas daí vem a professora trazer essa informação para você. O que é a farmácia de alto custo? O que é a farmácia de medicamento especial? Aonde eu posso entrar? Que site que eu posso me informar para eu saber se o medicamento que eu uso, de repente, faz parte da farmácia especial? Para isso, você vai ter que assistir o quê? A nossa próxima aula, eu vou estar aguardando por vocês. Não esqueçam, viu? Agora, terminando a nossa aula, a professora vai colocar lá no grupo, eu enviei para vocês um formulário de 3 questões, lembra? Para vocês responderem lá quais os tipos de insulina, qual que é a diferença de uma e da outra, a diferença de população. Agora, ao terminar a aula, você entra lá e termina de responder, que vai ter daqui 10 minutinhos, vai ter mais 3 questões. Essas 3 questões é correlacionado ao que a gente acabou de falar aqui nessa aula, ok? Professor, Fala lá, Thaís. as 3 que eu não tinha respondido, eu posso responder agora. Pode responder agora. E agora eu vou desativar o microfone de vocês e gostaria de saber o seguinte. Margali, Maria Amélia, Maria de Maurício, Vanil. Dá para você me ver? Oi? Oi, Thaís. Dá para você me ver? Consigo te ver. Não, consegue? Olha aqui que lindeza. Só Dona que Zenilda, ó. muito bem, querida. Seja muito bem-vinda à nossa aula. Está aprendendo para cuidar dela direitinho. Grande beijo para você, viu? Olha lá. Então, assim, se vocês, a partir de agora, a professora está desativando o seu microfone, Vanilda, Maria Amélia, Margali, se alguma de vocês tiver alguma dúvida correlacionada a tudo isso que a professora falou, a respeito dos insumos, ou seja, o que você utiliza ali no tratamento, pode perguntar. Dúvidas, Margali? Não. Dúvidas, Maria Amélia? Vanilda? Não? Thaís? Não. Maria de Maurício? Dúvidas, meu amor? Então, assim... Não, professor. Oi, Thaís, pois não? Falei que eu não tenho dúvidas. Não, então tá bom. Ó, quando a alegria de outra pessoa for a sua alegria, você terá entendido o significado de amar. Porque quando nós entendemos que para a gente ser feliz, nós precisamos fazer quem está à nossa volta feliz, é porque nós entendemos o que é amar o outro, ok? Então, eu deixo essa frase aí para você refletir. Eu vou interromper o compartilhamento de tela